Pois bem, como dizia Santo Isaac de Nínive, vocês vão escutar um bocado de santos, vocês nunca ouviram nem falar, viu? É porque são os santos do deserto, tá certo? Isso os monges conhecem bem direitinho. Eu fui monge, conheço esse povo todinho. Olha aí, a escada para o reino do céu está escondida em tua alma. Mergulha para dentro dos pecados que estão em ti mesmo, e assim encontrarás ali uma escada pela qual poderás subir. Que coisa impressionante. Eu subi pelo meu pecado. Isso mesmo. Reconhecendo. Olhando para Jesus dizendo: Senhor, eu sou pecador. Cura-me. Senhor, eu confio em ti. Eu não tenho medo de te mostrar minha ferida. Eu não tenho vergonha de te mostrar minha dessemelhança, minha deformidade. Aí sim, o primeiro processo, até do ponto de vista psicológico, o primeiro processo para a cura psíquica é eu reconhecer que tem um problema. Se eu não reconheço, como é que eu vou me curar? Quantas vezes a nossa espiritualidade é falsa? Reparem uma coisa que a gente tem, um cacuete que a gente tem. Às vezes quando a gente está numa situação de infidelidade, de pecado, a gente foge de Deus. Aí fica meio descabriado, uma semana sem rezar, sem ir à igreja. Veja, só depois que eu me ajeito, aí eu vou. É tudo o contrário. Quando eu estou nessa situação de ferida, é que eu tenho de correr para Nosso Senhor com minha ferida, para que Ele a cure. Não sou eu que me curo sozinho. No cristianismo, isso não existe. Quem me cura é o Senhor. Eu assumindo o meu pecado, eu assumindo meus vícios, minhas feridas diante do Senhor, não para descansar neles, mas buscando a cura, buscando superar, aí sim, eu me conheço e de verdade conheço o Senhor. Por isso Santo Isaac de Nínive diz isso tão bonito. Para isto, é necessário ter a coragem de encarar as próprias limitações, os próprios pecados e vícios. Aqui está a diferença entre vício e pecado. Olha, isso aqui é muito importante. O pecado é o ato. É o ato, é aquilo que eu fiz, isso é pecado. O vício é a atitude. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício de julgar. Mesmo que naquele dia ou naquela semana não tenha julgado ninguém, mas o vício está lá. O rabo do cão está lá enterrado. Quando surgir a oportunidade, passa-se ao ato, o pecado. Então não basta curar o pecado, é preciso curar o vício. Sem atacar o vício, eu não consigo superar o pecado. O pecado eu resolvo na confissão. Se eu me arrependo de verdade e me confesso, está arrependido. Mas o vício não resolve na confissão. O vício resolve na direção espiritual. Eu vou me abrindo com o pai espiritual ou com a mãe espiritual. Pode ser um padre, pode ser uma religiosa, pode ser um leigo que tem o discernimento das coisas de Deus. Veja, eu vou me abrindo com o pai espiritual que vai me ajudando e o exercício espiritual. Eu estudar o meu demônio. O vício a gente chama também de demônio, viu? Os monges gostavam de chamar de demônio também. Meu demônio. Por exemplo, alguém que tenha o pavio curto, a ira, o demônio da ira. Então, aprender a olhar, dizer, meu Deus, eu tenho isso. Por que eu sou assim? Por que é que eu me irrito fácil? E começar a estudar o seu demônio. Como é que a ira começa em mim? Como é que ela se manifesta? E começar a fazer os exercícios para evitar, para ir combatendo, para ir matando esse demônio. Até enfraquecendo e matá-lo. Mas se eu não faço isso, eu vou alimentando, cevando o bicho. E o demônio gera outros. A ira vai gerar outros demônios. A soberba, a prepotência e outros mais. A gente às vezes olha muito isso aqui, o pecado. Mas se descuida dos vícios. E o vício eu só venço com exercício, com acesso. Aquele lá é vaidoso. Então tem que lutar com isso. Lutar. Admitir, eu tenho isso. Mas por quê? E ver o ridículo que é a vaidade. Agora não é a pessoa se acusar. Ah, porque eu não presto. Não, é com calma.
É como se você pegasse o seu coração, olha, isso é muito importante, e olhasse. Gente, eu tenho isso, aí como é que eu faço para vencer isso? E ir lutando. Interessante. Pode olhar, a gente quando olha os outros, a gente diz, não, você tem isso não é o fim do mundo não. Mas quando é com a gente se afoga totalmente. Não, é ter a mesma calma. Agora, lutar. E para quê? Para sair de mim deformado e chegar a mim conformado a Jesus. Eu acabo já, viu? São 2 palestras por dia, mas são compridinhas, viu? Tenham paciência, tá certo? Umas são um pouquinho mais curtas, mas outras são... Vamos lá. Então vejam. Para isso é necessário ter coragem de encarar as próprias limitações, os próprios pecados e vícios. Aí aqui sim, somente o humilde, que está preparado para abraçar seu humus. A palavra humilde vem de humus, a terra. O humilde é o que sabe que veio da terra e que é pó. Pois bem, só o humilde que está preparado para abraçar seu humus, sua humanidade, sua terrenidade, sua sombra, experimentará o Deus verdadeiro. Por exemplo, hoje, como é difícil hoje a gente falar de Cristo e que Cristo é o Salvador, porque em geral as pessoas não sentem mais que precisam de um Salvador. Sentem não. Para que Salvador? Da doença, a ciência evoluiu, tem remédio. No meu futuro, eu tenho minha caderneta de poupança, meu plano de saúde. Pecado, não julgo que eu tenho pecado, não julgo não. Não mato, não roubo. Pronto. Então para que um Salvador? Tô bem, obrigado. Veja como é difícil falar de um Salvador. Porque a gente vive na superfície. Pode olhar, quanto mais vocês entrarem em vocês, mais vocês verão que são feridos, que têm pecado. Eu fiz essa experiência na vida monástica. E mais ainda na trapa, no silêncio da trapa, na solidão da trapa, é uma coisa apavorante. Porque a gente vai descobrindo que a gente não só tem pecado, a gente é pecado. Ou seja, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. É muita porcaria que tem dentro, entende? Muitos joguinhos. A gente é desarrumado. O mundo de hoje não percebe isso, não é porque melhorou. É que está tão cego. Vive na superfície de tal modo. Não se mede por Deus, mas cada um se mede por si. Pronto. Então não vejo pecado nenhum. Não tem pecado nenhum. Ou seja, uma consciência morta. Uma consciência entorpecida, uma consciência cauterizada, uma consciência grosseira, inumana. Mas quando a gente se olha realmente na luz de Deus, a gente vê sim que a gente é ferido, que a gente tem pecado, a gente vai ao nosso humus. E isso é a humildade. A humildade é a nossa própria verdade. A humildade é a verdade. Humildade não é eu fingir que não tenho valor. Não, eu tenho valor. E tenho muito pedaço ruim. Pronto. E assumir meus pedaços ruins. E procurar lutar. Isso é a humildade. Santa Teresa diz isso muito bonito. A humildade é a verdade. Então, a humildade é o caminho para Deus. A característica mais manifesta de que alguém se transformou segundo a medida de Deus. De verdade. Quando alguém tem uma vida realmente com Deus, é humilde. Nem ascese, nem vigílias, ou qualquer outra ação penosa proporciona a salvação, mas somente a humildade sincera. Olha aí, uma mulher, a abadesa Teodora. A humildade é o teste para uma vida a partir do Espírito de Deus, mas ela também é o fundamento sobre o qual o cristão constrói sua vida. Não construí a minha vida em cima dos meus sonhos megalomaníacos. Estava lendo uma vez Dom Columba Marmion. Ele hoje é beato, bem-aventurado Columba Marmion. Aí entrou no mosteiro, aí fez um plano como noviço. No primeira semana eu consigo a virtude do silêncio. Na segunda semana a virtude da humildade. Na terceira semana a castidade. Aí vai. Vê tudo a partir dos sonhos megalomaníacos dele. Aí Deus quebra tudinho.
desarruma tudinho, para depois, aí sim, quando Deus quebra as nossas estátuas falsas que a gente tem da gente, aí agora sim, sobre o bagulho, nossos ídolos, diz, agora eu vou construir. Não você como você quer, mas você como eu quero. Não você a sua imagem e semelhança, mas você a minha imagem e semelhança, que é Jesus morto, ferido e ressuscitado. Esse sim. Então é a partir do nosso humus, da nossa verdade. Sem humildade, o cristão está continuamente no perigo de colocar Deus a seu serviço. De modo que a humildade é condição prévia para que o discípulo de Cristo deixe Deus ser Deus e reconheça Deus como aquele que o ultrapassa. Eu não sei tudo de Deus. Eu não entendo, Senhor, por que sou assim. Eu não entendo os teus caminhos, mas eu me jogo em ti. Eu me abandono a ti. Eu confio em ti. Eu me deixo conduzir por ti. Isso, crer é isso. E quando a gente se abandona de verdade a Deus, não precisa fugir dele. Não precisa se mascarar. Não precisa. Aí a gente é livre de verdade. O que Deus quer de nós, não podemos conhecer a partir dos altos ideais que nos colocamos, mas somente a partir da auto-observação. O caminho para Deus passa por minhas fraquezas, pela minha história. Quer descobrir o que Deus quer de você? Olhe você. Sua história, suas feridas, seu temperamento. É ali que Deus está trabalhando. É ali que Deus está dizendo, corrija isso, mude isso, chore aqui, ri ali, lute aqui. Veja. Coisas que a gente não queria. Coisas que a gente não esperava. Então aí sim, a minha vida com Deus é verdadeira. É a partir da minha situação. Mas já faz, olha, tudo, eu aceito tudo, menos isso que eu estou passando. Pois é exatamente nisso que Deus espera você. É exatamente nisso que Deus espera o seu sim. Pronto. Né? Ah, mas isso é o que me fere. Pronto. Isso é o que dói. Dói. Se você apertar aqui não dói. Não dói porque não tem problema. Aí aperta aqui, o médico diz, aqui dói. Pronto. É aqui. Então é aí que está o inchaço. É aí que está o problema. Como diziam os antigos, o monge dizia, teu demônio é o teu médico. Porque é ali onde ele cutuca você, é ali que dói. É ali a sua luta. É ali, não adianta a gente fantasiar. Ah, meu Deus, outro queria não ter esse problema. Queria o problema de quem? Do outro? Aí o outro também não queria esse. Queria de quem? Do outro? Não. É ali que Deus me espera. É ali. É ali. Eu tenho que caminhar para Deus a partir da minha realidade. Não tem outra não. Pronto. Não tem outra. Não adianta fantasiar. Enquanto eu não me assumir, a minha relação com Deus é falsa. É uma espiritualidade fantasiosa. Totalmente fantasiosa. Então é na vida de vocês, de família, a questão econômica, a questão na comunidade de convivência, com os filhos. É aí. Como eu lido com as situações. Ali que eu vou descobrindo meus defeitos, meus pecados, minhas infidelidades, meus desmantelos interiores. É ali que eu tenho que trabalhar diante de Deus. Está certo? Isso é ser humilde. Então, repito, é aí que eu vou descobrindo o que Deus quer de mim. Ah, não, mas eu queria. Não tem essa de queria. Olha a sua realidade. Pronto. Por exemplo, não adianta agora dizer, eu queria ser monge. Não adianta. Eu não tenho mais como ser monge, sou bispo. Então não vai ficar, não, eu tenho que servir a Deus aqui, como bispo. Ah, mas eu queria tanto fazer isso. Não pode. Entende? Veja. Então a verdadeira relação com Deus puxa a gente para a realidade. Qual é a tua matéria? Eu sou pai de família. Pois é aí, cabra velho, que você vai ser santo. Qual é a tua? Ah, eu estou num trabalho que eu não suporto. É aí. Não tem outro lugar. Tá certo?
É aí, nessa relação difícil de família. É aí, com essa cruz que você não queria. É aí que o Senhor te chama. É aí que o Senhor te espera. É aí que o Senhor espera o teu sim. A partir dessa situação, e não da tua ilusão, uma situação ideal. Não. Ah, eu queria ser como Santa Teresa, mas você não é, meu filho. Santa Teresa estava no Carmelo, presa no século XVI. Você está no meio da rua, mãe de família no século XXI. Então acorde e vá responder a Deus para ser santa. Santa Teresa foi porque respondeu na situação dela. Você responda na sua, vai ser até maior do que ela. Não tem jeito. É danado. Entende? Veja como é real a coisa. Uma verdadeira relação com Deus impede escapismo, impede alienação, fuga, tá certo? Olha aqui, é aí que devo ser capaz de reconhecer o plano de Deus para mim. O que Deus, olha aqui umas perguntas já boas para a gente pensar. O que Deus quer me dizer com minha história, com meus pecados, com minhas características psíquicas e temperamentais? Onde Ele quer me levar? De onde quer que eu me levante até Ele? Em que ponto eu estou? E nós dizemos, levanta-te, vem comigo. Coisa real. Coisa real. Tá certo? Será que eu reconheço que a minha história é história sagrada? Quando eu vivo a minha história diante de Deus, se torna história sagrada. Olha a história de Israel. Não é uma história só de coisa bonita. É também de fracasso. De adorar bezerro de ouro. De se cansar de Deus. De duvidar. De querer largar tudo. E não é história sagrada? História sagrada é a minha história. Quando eu a vivo diante de Deus. Quando eu tenho a coragem de me olhar na luz de Deus. Tá certo? Então, deste modo, ali, onde está o maior de meus problemas, pode estar também a maior de minhas chances, meu verdadeiro tesouro existencial. Ali, lutando para me vencer, lutando para dizer sim a Deus naquela situação que parecia ser a minha perdição, ali eu amadureço. Ali eu me torno livre. Ali eu vejo quem eu sou realmente e descubro Deus. Mais uma vez, o caminho para Deus passa pelo encontro comigo mesmo, pelo rebaixamento para dentro da minha realidade. Daí o surpreendente conselho de São Doroteu de Gaza: teu entulho seja o teu pedagogo. Quer dizer, o teu lixo, o teu entulho é que deve ser o material com o qual você vai fazer a escada para o céu. Teu entulho. É pegando esse entulho. Ciúme, ira, vaidade, inveja, preguiça, cada um sabe do seu. É esse entulho que você vai reciclar e fazer dele seu caminho para o céu. Não tem outro material, só tem esse. O teu entulho. Tá certo? Onde caímos, onde sentimos a ferida doer, onde nos afastamos de Deus, é que aprendemos a lição que nossas virtudes não são capazes de nos ensinar. Só a virtude nos faz cair na ilusão de que a gente é Deus, de que a gente não precisa de salvação. Só a virtude nos levaria a uma mentira, uma ilusão. Onde nos deparamos com nossas fraquezas pessoais, é que somos abertos para Deus. Por isso a convicção dos antigos: Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Olha aqui essa frase tão bonita, eu já gosto dessa frase, da Didaquê. A Didaquê é o primeiro catecismo da igreja. Foi escrito no final do século I, antes do Apocalipse, antes da segunda carta de São Pedro. Olha o que diz a Didaquê: tu aceitarás tudo quanto te acontecer, sabendo que a Deus nada é desconhecido de quanto te acontece. Senhor, eu não entendo. Eu não entendo, Senhor, porque eu sou assim.
Mas uma coisa eu sei, sendo assim, tu esperas que eu te diga sim. Sim, com esse assim que eu sou. Sim, a partir deste assim que eu estou vivendo. Ou então essa frase de São Doroteu de Gaza: de tudo quanto Deus deixa acontecer, não há nada que seja inoportuno. Ao contrário, tudo é totalmente conveniente e oportuno. Mas a gente só pode ver isso na fé, minha gente. Na fé. Só se eu crer que existe um Deus mesmo, que é providente. Porque olhando só com os olhos da gente, a gente só vê a escuridão, o desespero e a raiva e a amargura. Bom, já falei muito. Ao término destas considerações, é importante ainda observar o seguinte: este autoconhecimento já é busca de Deus, e somente pode ser feito à luz do seu Espírito, Ele que ilumina, convence de pecado e consola. Como exclama o salmista: na vossa luz contemplamos a luz. Não é um exercício como de yoga, não é uma coisa de autoconhecimento a partir de mim. Não, no cristianismo nada começa dentro, começa fora. Veja, eu olho para mim a partir de Cristo. Ele é minha medida, Ele é o meu modelo. Não olho para mim a partir de mim. Eu não sou a medida de mim. A medida de mim é Cristo. Quem diz quem eu devo ser é Cristo. Tá certo? E é na força do Espírito de Cristo, que já está em mim desde o batismo, e que é Espírito de força desde a crisma, que eu vou me deixando guiar por Ele e vou lutando para tirar os empecilhos que tem no meu coração, que possam impedir a sua ação. Na vossa luz, Senhor, é que podemos contemplar a luz. Pois bem, o Espírito nos ilumina com a luz do Cristo. Cristo, o homem perfeito, único parâmetro, única medida real da humanidade. O Concílio Vaticano II diz, e é verdade mesmo: na realidade, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Adão, o primeiro homem, era figura daquele futuro, isto é, do Cristo Senhor. A medida do homem é Cristo. A gente, como a gente está agora, não é ainda o homem perfeito. Eu tenho que ir me tornando na medida em que vou parecendo com Cristo. Assim, o autoconhecimento do caminho cristão não pode ser um dobrar-se sobre si mesmo, mas um caminhar para Cristo, fascinado por Ele e para Ele tendendo em todas as dimensões da vida: corpo, alma, emoção, paixão, inteligência. Não há, pois, um estágio de puro autoconhecimento. Eu primeiro me conhecer, estudar a mim mesmo, para depois procurar a Deus, para depois rezar. Nada disso. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Diante de Deus, eu vou vendo quem eu sou. Então eu vou me autoconhecendo na luz de Deus. Oração e esse trabalho de ascese, mística e ascese, buscando a Deus. Bom, pensem nisso, e eu deixei aqui umas sugestões para a oração. Lê, é curtinho, Deuteronômio capítulo 8. Deus que leva o seu povo para o deserto, e Deus diz assim, né? Moisés diz: o Senhor levou-te para o deserto para saber o que tinha no coração. Deus sabe o que a gente tem no coração, a gente é que não sabe. Deus leva Israel para o deserto para ali provar Israel e aparecer o que Israel tem no coração. A gente só sabe o que tem no coração na hora da prova. Aí eu sei o tamanho da minha fé, o tamanho da minha confiança, o tamanho do meu abandono. Então, ler Deuteronômio contemplativamente e recordar a vida. E diante de Deus fazer esta pergunta: quem sou eu? Atenção para não responder com o que eu gostaria de ser, mas com o que eu sou. Quem sou eu? Olhando nas minhas atitudes, olhando como é que eu acho no dia a dia. Quem sou eu? Mas não é para olhar se julgando não, viu? Não precisa se julgar não, se angustiar. Não, simplesmente quem sou eu? E entregar a Nosso Senhor. Quando for aparecendo as coisas feias, vá colocando na mão do Nosso Senhor: ajude-me a tratar isso. Eu coloco nas tuas mãos. Então, descobri, por exemplo, eu sou invejoso, tenho, Senhor,
Eu coloco nas tuas mãos essa ferida. Senhor, cura-me disso. Não precisa se angustiar, nem se acusar, nem se mascarar. Muito bem, terminamos aqui. Eu acho que foi mais de 1 hora de conversa, não foi? Não foi? Foi, não foi? Paciência, viu? Muito bem, vamos rezar as completas. O pessoal já tem? Vamos rezar as completas para ir dormir. Agora sim, vocês podem dormir sossegado. Amanhã a palestra é um pouco mais cedo, às 8 horas. Nos outros dias, às 8h30, mas amanhã às 8. Porque depois eu tenho uma reunião. Vamos rezar? Todo mundo já tem as completas aí? Agora vocês vejam, com isso tudinho que eu falei, se não fizerem silêncio durante o dia, não vai aproveitar nada. Tem que fazer mesmo silêncio para se olhar. Aí vai ter gente querendo correr para falar com os outros, para fugir de se olhar. Se tiver assim, agoniado, vai olhar o rio. Ele fica olhando, contando os peixes, para não aperrear o mandado. Senta ali e conta os peixes que passam. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Eu vou cantar uma estrofe sozinho e vocês cantam a outra. Eu canto uma e vocês outra. Eu uma e vocês outra. Não cante comigo não, que é para aprender a melodia. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória. Convosco o Espírito de amor, convosco o Espírito de amor. Eu rezo sozinho e vocês todos rezam como outro coro. Ó Senhor, sede a minha proteção, todos, um abrigo bem seguro que me salve. Agora cada tracinho eu rezo um e vocês o outro. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sou justo, defendei-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzei-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Todos, ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salve. Das profundezas, todos, eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, todos. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e vos espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Alguém de pé pode fazer essa leitura? Lá atrás. Eu só não disponho sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. O corpo repouse em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, e preparaste ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos.
Guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és Senhora, nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a te clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem